Obrigado, obrigado. Bom, irmãos, nós terminamos, né, com uma frase que eu falo que sempre deve permear, né, a nossa mente, que o cérebro é o quê? Poderoso. Extremamente, né, poderoso, né, poderoso. Mas ele também é o quê? Altamente, né, também sugestionável, sugestível. Ele acredita o quê? Nas histórias que contam para ele. Se lembra? Principalmente, né, histórias de quem? De pessoas íntimas, né? Pai, mãe, ou aquele que teve autoridade, inclusive um professor, um amigo, né? Uma namorada, alguém que, a gente vai falar um pouco também sobre isso, né? Pessoas que teve autoridade ou nos passou muito, né? Foi muito forte em nossa vida. Tem gente que escolhe profissão porque se inspira, talvez no pai ou na mãe ou no tio ou em alguém. Né? Acho que isso pode ser, né, similar a você, ou você mesmo que é mais velho, que já escolheu. Você vê como tem influência nos comportamentos que a gente vai olhando e fala, poxa, eu quero ser igual. Mas só que o que acontece? O cérebro também ele não sabe discernir o real do imaginário. Então, se você não souber se é real ou não, ele vai acreditar. E é incrível que muitas vezes você e eu colocamos informações na nossa mente e muitas delas nem vai acontecer. Muitas delas nem vão acontecer. Então, nós falamos muito sobre o poder do cérebro e a importância de nós cuidarmos dele, porque muita coisa parte dele. E a gente falou um pouco dessa construção, desse poder que tem, né, a mente. A gente leu alguns versículos, certo? Sobre a importância da mentalidade. Ok? A gente parou aí nessa página, tá? Como eu disse também que a nossa formação, né, essas formações das conexões neurais se dão do 0 aos 13 anos, que forma todas essas conexões, estão guardadas no nosso inconsciente, certo? E aí eu queria fazer um desenho, breve, vamos ver se eu consigo aqui transmitir. E eu queria a participação de vocês, a ajuda de vocês. Perfeito. Bom, falei que as formações dessas conexões neurais se dão bastante do 0 aos 13 anos. Eu queria fazer uma linha do tempo, aqui, ó, desenhar uma linha do tempo. Certo? Eu vou chamar aqui de passado, de presente e de futuro. Ok? Dá para ver aí? Tranquilo, né? Dessas 3 linhas do tempo, o que você acha, qual você acha que é mais importante? Passado, presente ou futuro? Presente. Vamos lá, um voto. Você? Presente. Você? Presente. Você? O que você acha que é mais importante? Passado, presente ou futuro? Os 3 têm presente aqui. Oxe, o presente está ganhando. A voluntária, radialista, a voz. Futuro. Olha, 4-1. Presente. Presente, futuro. Passado, 1. Está perdendo. O que mais? Passado. Presente. Futuro. Mas, ok. Vamos parar aqui, senão a gente não vai parar. Mas você está vendo que o presente, as pessoas estão dizendo que é o mais importante, certo? A grande maioria aqui, né? Que foi. É o passado. O passado é mais importante. Por quê? Eu não disse que todas as formações se dão no passado? Do meu passado, o que a gente tem?
lembranças. Do meu futuro, eu entro em ação, e do meu presente e no meu futuro eu tenho projeções. Certo? Do meu passado, eu tenho lembranças boas ou ruins? As duas, né? Tenho lembranças, né, positivas, vamos dizer, vou falar nas 3 linguagens, tá? Vou falar na linguagem da Bíblia, na neurociência e na física quântica. Ok? Vamos lá? Então, lembranças boas, lembranças ruins ou más, positivas ou positivas, negativas, lembranças de dor na neurociência ou lembranças que nos... Opa, ao contrário. Lembranças de esperança e lembranças de dor. Ok? No meu presente, eu tenho que ser o quê? No meu presente, eu tenho que ser assertivo nas minhas escolhas, tá? E eu tenho que ser assertivo, eu tenho que ser preciso naquilo que eu escolho e eu tenho que ser no tempo certo, ok? E no meu futuro, as coisas do meu futuro, eu tenho medo, que é coisa negativa, ou coisas que nos dá sentido. Sentido. Desculpa a minha letra aqui. Geralmente eu gosto da lousa, né? Eu estou tentando trazer isso aqui para a gente... Ok? Então vamos lá, vou repetir. Passado, presente e futuro. Eu disse para vocês que o passado é o mais importante, mas talvez vocês vão ouvir, talvez um dia, numa palestra, eu vou falar que os 3 tempos são importantes. Que nenhum dos 3 são. Aí fala, pô, ele está contradizendo. Mas eu não poderia dizer isso agora, porque senão eu teria que levar muito tempo. Mas se vocês quiserem ler, lê depois um livro chamado Flow. Tá? Flow. Mas aqui, agora, o que é importante para nós é o passado. Tá? E eu vou explicar o porquê do passado. No meu passado eu tenho lembranças, ok? Boas e ruins. Lembranças que nos dão esperança e lembranças que nos dão dor. Tá? No meu presente eu tenho que entrar em ação. Eu tenho que ser assertivo nas minhas ações. Né? Eu disse que as minhas ações têm que ser assertivas e tudo parte da minha mente. Então tem que ser assertivo. Eu tenho que ser preciso naquilo que eu escolho e no tempo certo. E eu vou dizer, né, o que acontece se a gente não for preciso e no tempo certo. E no meu futuro, eu tenho um futuro que nos dá medo, muitas vezes, ou que me dá muito sentido. Ok? A gente vai falar e você vai fazer a interligação. E eu gostaria de contar uma história bem rápida. Eu gosto dessa história porque está no maior livro de inteligência emocional. Vocês se lembram do exílio, certo? Babilônia, rei Nabucodonosor, ok? Povo exilado, povo judeu exilado. E essa história a gente vai ver, depois que o povo é exilado, a gente vai ver o livro tanto de Lamentações e Jeremias, né? As pessoas atribuem que o livro de Lamentações, o escritor é Jeremias. E se você ler os primeiros capítulos de Lamentações, as primeiras palavras você vai ver o né? Jeremias está lamentando, né? Né? Trazendo na linguagem de hoje, nossa, ele está lamentando realmente de tudo que aconteceu. Vocês se lembram, né? Nabucodonosor destruiu, imagina o rei, Davi, todo aquele império judeu, vai fazer a mesma coisa similar que o povo achava que Jesus ia vir também, ia criar um reinado. Vamos fazer essa similaridade. E o povo estava lamentando por quê? Imagina, tudo aquilo foi destruído. Né? Eles foram exiliados e destruídos. Roubaram, enfim, pegaram as coisas. E Jeremias está, no livro de Lamentações, ele escreve um pouco isso. E tem uma parte do livro que ele diz assim, é um versículo muito bom, né? Ele vai falar sobre a dor desses eventos que estavam passando, mas ele vai falar, eu quero trazer à memória.
eu quero trazer à minha mente aquilo que me dá esperança. E ele até continua, né, que as misericórdias de Deus, né, ela se renova a cada dia. Então, o que acontece? Vocês sabem que o calendário judeu, ele é diferente do nosso, ok? Eles estão, acho que, nos 5.000 e alguma coisa. E todo dia 9 do mês Avo, eles lembram de todos os eventos que aconteceram, das dores que eles passaram. O judeu ortodoxo, ele entra na sinagoga, tira os seus tênis, sapatos, né, se ajoelham, jejuam até, e começam a ler justamente esses livros para lembrar, não só daquele evento, mas o evento também que acontece o quê? Depois, né, da destruição do templo, depois, né, da morte de Jesus, né, nos anos 70, 50, 60, entre 50 e 70 ali, foi destruído também. E por incrível que pareça, coincide as mesmas datas desses acontecimentos, outros. E eu não queria me estender. Depois, se vocês quiserem, pode me perguntar e eu trago, mando para vocês essas informações, mensagens, inclusive pregações de irmãos sobre isso. Inclusive tem um grande, que aí fica mais próximo da gente, um grande evento que aconteceu, que foi um massacre dos judeus. Hoje dizem que foram mais de 6 milhões, enfim, de judeus lá na segunda, né, se lembra? Na Polônia, Auschwitz, enfim. Então, todos esses eventos é lembrado por eles. E eles têm uma lembrança de dor. Só para poder reforçar, o nosso passado, nós temos lembranças de dor, mas o judeu também tem uma esperança, né, uma lembrança de esperança. Né? E Paulo vai falar muito nessa tríplice, né, essa trindade, né, de fé, esperança e amor, que é o que deve estar nos nossos corações. Né? A gente tem a esperança de que nós vamos viver no reino celestial. Agora, existe uma pátria celestial. É onde o nosso coração, a nossa mente tem que acreditar e tá. De verdade, irmãos, nós estamos tão ligados com a matéria, mas na medida que nós vamos nos desenvolvendo, nos conhecendo como funciona, é óbvio que dá para também usar a nossa mente de forma sugestionável, sugestiva, eu não falei para vocês? Se eu usar, por exemplo, aplicar uma técnica de neurociência dentro da PNL, fazer vocês, inclusive tem um estudante aqui de psicologia, ele talvez vai aprender, se já não aprendeu, hipnose, né? Tem irmãos nossos que também têm grandes experiências que usam essa técnica, e tem gente que palestra, que usa muito essas técnicas, que vai trazer uma parte emotiva, né? Hoje tem muitas igrejas e doutrinas que falam muito assim, pregam, ó Deus, paredes pretas, e a gente sai de lá emocionado. Por quê? Porque também isso pega, né? Olha o quanto a nossa mente, ela tem esse poder de a gente ser, né, levado para esses ventos de doutrinas, tá? Então, o poder de a gente orar em espírito, mas também, né, ter razão, ter entendimento disso. Eu estava conversando com um dos irmãos, ele falou, aonde que você, né, aprendeu, enfim, alguns professores. Tem pessoas que são boas, tem pessoas que são ruins, tem pessoas que têm boas intenções, tem pessoas que têm más intenções. Paulo já dizia isso nas cartas, né? Quantas doutrinas, pessoas que usam a palavra de Deus para deturpar e desviar, para usar em próprio interesse. Mas a ideia é que o meu e o teu passado, nós temos gravados em nosso inconsciente. Lembranças de dores. Mas nós temos que dar um novo significado para as nossas dores, que está na esperança daquele sentido do futuro, que está em Cristo Jesus. O sentido da nossa vida está em Cristo Jesus. Porque, afinal, nós nascemos com medo. Você nasceu com medo, sim ou não? O medo é bom? Sim ou não? Sim. Não! Não! O medo, ele é aprendido. O medo, ele não nasceu com você e comigo. Uma criança pequena jamais vai ter medo de cair de algum lugar. Te ensinaram a ter medo. Por mais de 365 vezes,
Deus disse, não temas. O verdadeiro amor afasta? O contrário do medo é? Coragem não, amor. Porque o verdadeiro amor afasta todo medo. E quem é o verdadeiro amor? Cristo Jesus. Você não nasceu com medo, mas contaram histórias para você e você acreditou. Menino, não toca aí! Por quê? E quantas coisas? Se você não fizer, você vai apanhar. E aí tem irmãos, infelizmente, por falta de conhecimento, e vários irmãos que eu já conversei, inclusive já até debati com alguns irmãos sobre isso, que nunca se deve bater num filho. Só eu sei o quanto eu apanhei. Nunca se deve bater num filho. Aí você vai pegar, não, mas tem a vara para repreender. Aquela vara é chabete e não tem nada a ver. Aquilo é como se tivesse uma autoridade, e não para bater no filho. Papai e mamãe batem como? Peraí, deixa eu bater no meu filho, porque eu vou educá-lo. Não, papai e mamãe bate, ou aquele que tem autoridade na gente, bate com raiva. Ele transfere as emoções dele para a gente. E eu posso ensinar vocês como nós devemos educar um filho, porque afinal eu errei muito, mas eu parei, e depois tudo se fez novo em casa. E o amor permaneceu. Rápido, para educar um filho, ensino, corrijo, disciplino. Quarto, eu puno, e nunca batendo. Sabe o que acontece quando um filho bate? Quando você bate num filho? Sabe o que acontece? Um filho geralmente é pequeno, e o pai geralmente é grande. O pai, quando eu falo, é pai e mãe, ou qualquer um que tenha autoridade sobre você. Quando um ser humano está em perigo, no caso do filho, o filho está numa situação de perigo. Quando nós estamos em perigo, o que nós fazemos? Duas coisas. Se entrar um leão agora aqui, o que vai acontecer? Duas coisas vão acontecer na gente. Duas reações químicas vão acontecer. Reações químicas vão acontecer no nosso corpo e a gente vai tomar duas atitudes. Luta ou fuga. Inclusive, o cortisol vai aumentar, a adrenalina, que são substâncias químicas. Se eu tiver tempo, eu gostaria de falar sobre isso. E aí, agora o filho está numa situação de perigo. Certo? Ele precisa lutar ou fugir? Fugir, porque lutar não dá, porque o pai é grande. E o filho quer fugir para onde? Para um lugar seguro. Mas calma. Ele quer ir para um lugar seguro. Para aquele que vai dar segurança. Para onde ele quer ir? Para o colo de quem? Do pai. Quando eu falo pais, é pais e mães. Mas quem está batendo? Quer dizer, aquele que deveria me dar segurança, aquele está me ferindo, ele está me batendo. O cérebro de uma criança não processa isso. Gostaria de falar muito mais sobre isso, mas o teu passado e o meu passado, nós temos lembranças boas ou lembranças que nos traz esperança, como o próprio Jeremias está dizendo nos livros, né? E tudo isso que eu te falei, através dos 5 sentidos que está gravado. E nos dias de hoje, se eu colocar, de repente, uma música, que é através dos 5 sentidos, talvez você vai ter uma lembrança de algo. Não sei. Talvez da primeira namorada, talvez uma música de uma avó, o cheirinho daquele bolo gostoso me faz remeter àquela casa da minha avó. Nossa, quando eu cumprimentei aquela menina, eu senti aquele cheiro, lembrei da minha primeira namorada. O cérebro é extremamente poderoso. E ele acredita nas histórias que contaram para ele. Eu não estava lá quando contaram algumas histórias,
ou aquilo que você viu. Eu não estava lá quando você estava gritando, quando você estava pedindo socorro. O fato é que temos muitas lembranças e nós não sabemos. Grande parte da maioria dela está guardado no nosso inconsciente. Por que o passado, Marcos, é importante? Porque 80% das nossas ações do futuro, nós vamos no passado. E só 20% nós olhamos para o futuro. Ou seja, eu tenho que entrar em ação, eu tenho que dar uma resposta, eu tenho que fazer uma escolha. Eu vou ter que olhar para o meu passado, achar uma resposta para poder fazer uma escolha. E eu não posso, né? O meu objetivo aqui hoje é falar sobre relacionamento, né? Relacionamento, imoralidade sexual. Afinal, boa parte aqui de nós, né? Estamos cheios de testosterona, né? Esse hormônio que nos dá vigor, né? Alguns de nós estamos com mais baixo, talvez temos que repor, tá, irmãos? Pelo amor de Deus, não vamos ser, né? Porque se você não repor, vai dar problema no teu casamento, inclusive, ok? E nós vamos perdendo, você precisa monitorar, eu falei que nós precisamos ver. Só que boa parte aqui está cheio. E o hormônio da testosterona nos traz vigor sexual. E não adianta você rir. Sua mãe, seu pai pegou a sua mãe, né? Eles fizeram sexo. E é difícil falar sobre isso dentro da igreja. Alguns irmãos falaram, nossa, como é importante falar desse assunto, mas nós temos dificuldades. Você veio ao mundo porque o seu pai e a sua mãe fizeram sexo e assim foi que aconteceu. É assim que eu vim, você veio no mundo. É legal falar disso porque tem as risadinhas, né? As pessoas querem rir. Mas foi assim que aconteceu. E eu espero, né, que você faça a escolha certa para também os seus filhos e as próximas gerações nascerem dessa forma. Mas eu preciso dar uma resposta. Apareceu a minha primeira namorada. No caso dos homens, todos estão aqui. Apareceu. Vai aparecer para você, que é jovem, se é que já não apareceu. Você vai querer conhecê-la. Você vai querer ter intimidade com ela. E você vai ter que dar uma resposta. Sim ou não. Só que a minha primeira, eu não tenho referência de relacionamento. E eu estou lá, em algum ambiente, seja aqui. Quantos irmãos aqui já não iniciaram um relacionamento? E não vamos falar de hipocrisia, porque a gente quer se relacionar. Porque isso é natural e é divino. Infelizmente, o mundo está pregando outras coisas. E, inclusive, isso está infestando dentro da igreja. Que você pode escolher o sexo que você quiser, e entre tantas besteiras que estão pregando. Mas, acredito que todos nós temos a mesma, né, a consciência, né, da vontade de Deus. Mas o fato é que você e eu precisamos dar uma resposta. Eu já dei a minha. Mas é a primeira namorada, é a primeira menina que eu vou ter uma relação íntima. E íntima que eu digo, não é uma relação só sexual. Eu tenho que primeiro, né, vou dar esse primeiro passo de dar a mão, de abraçar, de beijar, aquele frio, né, na barriga que dá. Porque geralmente mulher é mais experiente que nós, homens. Para quem está iniciando, ou enfim, para quem está também numa relação. Só que eu não passei por essa experiência. E todo mundo aqui passou um dia, ou vai passar. E a minha escolha está muito baseada no que aconteceu no meu passado. Mas eu nunca tive relação com nenhuma. Eu vou olhar para a relação que eu vi. Entre quem? Papai e mamãe. Como papai e mamãe se relacionam? Essa vai ser a referência que você vai ter
para poder dar uma resposta para aquela pessoa. Papai batia na mamãe? Papai gritava? Papai chegava bêbado? Ou vai dizer que isso nunca acontece nas famílias aqui no Brasil, só lá no Afeganistão? Irmãos, eu tenho tido várias experiências de crianças que foram abusadas sexualmente, tantas histórias de dores que passaram no passado, de pais que chegavam, batiam, crianças que ficavam com medo, pais que chegavam bêbados, tantas histórias de dores do passado, e incrível, por incrível que pareça, você fala, nossa, elas repetem o ciclo, acabam escolhendo essas mesmas pessoas para se relacionar. Mas isso não é consciente, eu não disse? Isso traz o teu inconsciente. Por isso que do passado, as dores do passado, nós precisamos resolver a dor do nosso passado. E nós sabemos quem carregou a dor do nosso passado. Quem carregou sobre si todas as dores do nosso passado? Jesus Cristo, aquele que nos dá sentido, aquele que é o amor, aquele que afasta o medo. Porque quantos de nós temos medos que está no nosso inconsciente, que foi colocado sobre nós? Você e eu precisamos dar um novo significado para as nossas dores, para trocar nossas dores pela esperança. Você precisa resolver. Se você ainda tem, e como que eu sei? As minhas ações me mostram. Mas Marcos, eu aceitei Jesus, eu me batizei, eu estou na caminhada, mas tem algo que fica me impedindo. Por isso que eu falei, o meu objetivo aqui é fazer você se conhecer melhor e entender, né, as suas ações, as capacidades que você tem de tomar as suas ações. A maioria delas estão baseadas no teu passado. Se você ainda está sendo escravo do pecado, escravo de algo que te aprisiona, essa dor que você tem que te aprisiona, e hoje eu estou falando de imoralidade sexual, tantas as outras, você precisa entender e dar um novo significado para isso. Porque quem acha culpado, presta atenção, quem acha culpado pune inocente. Quem acha um culpado, pune inocente. E você me dá licença. O seu pai só entregou aquilo que ele tem. Não procure nenhum culpado. Ele também recebeu. O homem preferiu amar mais a criatura, a serpente, porque o Pentateuco não tem a revelação que ali havia o diabo, o Satanás. Aquele povo só tinha a serpente. A serpente era o animal sagaz que rastejava. A Eva e o Adão optaram por amar mais a criatura do que o Criador. Nós só entendemos que ali tinha a figura de Satanás, porque hoje nós temos todas as escrituras reveladas. Mas quando nós estudamos só o Pentateuco, nós entendemos que o homem ama mais a criatura do que o Criador. E até os dias de hoje. E tudo começou lá. Não culpe os seus pais. Eu tenho altas histórias que eu poderia contar. De pessoas que têm dores, que foram abusadas. E que elas só conseguiram resolver quando ela entendeu que aquela pessoa fez porque aquilo acometeu ela. A pessoa abusou dela porque ela foi abusada. Irmãos, é muito sério o que eu estou falando. Ninguém está aqui para brincar, né? Nós estamos aqui para aprender. Porque o princípio, né, o temor do Senhor é o princípio do saber, da sabedoria. Se você teme a Deus, você está aqui nós estamos aqui para ajudar uns aos outros. Ninguém é melhor que ninguém, nós estamos aqui no mesmo intuito, para alcançar a perfeição.
que está em Cristo Jesus. Não somos perfeitos. Mas do passado, então, eu tenho dor, e do futuro, eu tenho medo ou sentido. Você precisa, se tem alguma coisa, algum pecado que te escraviza, você precisa dar um novo significado. Deixa eu ver como está meu tempo, que eu gostaria de falar do ciclo da autossabotagem. Até as 3, né? Vamos ver se eu consigo aqui correr rapidinho. Na nossa vida, a gente tem eventos de injustiça. Todo evento de injustiça causa dor. Todo evento de injustiça causa dor na gente, né? E o evento de injustiça causa dor na gente. Esses eventos acontecem fora ou dentro? De fora. Causa fora. Você tem domínio sobre as pessoas que causam eventos de justiça em você? Não. Quer ver um bom exemplo disso? Nós entramos num elevador. Apertamos o botão e subimos no elevador. O elevador para por uma pane. Você tem poder sobre o elevador? Não. Mas o que vai acontecer lá dentro? Você tem ou não? Aí cabe a você. E todos nós sofremos eventos de injustiça. Ou já sofremos, ou ainda vamos sofrer. E todo evento de injustiça causa uma dor na gente. E essa dor é como se fosse uma semente. É como se fosse uma semente. Então, a tua mente, quando um evento de justiça causa dor na gente, é como se essa semente caísse num solo. Esse solo é a sua mente. Então, essa dor entra lá. E a primeira consequência do evento de injustiça, se você não tiver uma mentalidade de Cristo, uma mentalidade blindada, ele vai causar mágoa. E agora isso virou uma raiz. E aí você passa a reclamar. E é incrível, né? Quando você começa a conversar com as pessoas e começa a bater um papo, eu consigo ver em que momento ela está nesse ciclo, que é um ciclo que eu falo, de autossabotagem. E às vezes e ela está reclamando desse evento que aconteceu. E se eu continuar reclamando, eu fico agora ressentido. Agora essa raiz virou um caule. E eu continuo reclamando. Agora eu já não estou mais magoado, agora eu estou ressentido. Isso está nascendo e crescendo na minha mente. E se eu continuar, agora eu adoro esse lugar. O lugar gostoso. Eu vejo um monte de gente parado nesse lugar. Eu falo que é mais gostoso que dinheiro. As pessoas é vítima. Esse caule agora vira uma flor. Eu continuo reclamando. Muitas pessoas que eu converso, é começar a bater um papo, reclamar, até dentro da igreja, as pessoas estão aqui, nesse lugar, de vítima. E ainda usando outros irmãos mesmo. Porque você acha que não acontece evento de justiça entre a gente? Sim ou não, irmãos? Sim. E se nós não nos blindarmos disso, nos protegermos a nossa mente, o que vai acontecer? Vai acontecer esse ciclo. Né? Eu fico magoado com o irmão,
eu fico ressentido com o irmão, daqui a pouco eu continuo reclamando, alimentando isso dentro da minha cabeça, da minha mente, agora eu sou vítima. E eu vou dar um exemplo. O próximo passo, se eu continuar, olha como uma coisa vai ficando. Agora eu fico, o que eu faço? Eu não me sinto merecedor. Tá? Eu não escrevi ali sentir. Eu não me sinto mais merecedor. E agora essa flor virou um fruto. Eu continuo? Hã? Não! Não reclamo mais agora. E esse é um lugar perigoso. O irmão Vicente sabe. Esse é um lugar perigoso. Porque eu não me sinto mais merecedor. Esse é o lugar da depressão, irmãos. Esse é o lugar que eu preciso, às vezes, de algo externo para poder suprir. Agora, o que o merecedor faz? Ele não reclama mais, ele faz o quê? Ele anula o sentido. Se lembra, irmãos? Eu anulo o sentido do futuro. Eu não mais me sinto mais merecedor. Eu entro em depressão, eu fico em casa, eu fico com síndrome do pânico. Vai dizer que irmãos não ficam depressivos dentro da igreja? Sim! Você não é o bom o suficiente. O bom o suficiente morreu naquela cruz por você. Esse sim. Pela graça. Eu estou aqui, você está aqui pela graça. As palavras estão saindo da minha boca pela graça. A honra e glória é de Deus, não é minha, não é sua, não é de ninguém. É tudo sobre Ele, não tem nada a ver com a gente. A gente acha que faz alguma coisa bem feita. A gente era para se queimar. Era para você e eu estar naquela cruz. Todos nós somos pecadores. Todos nós carecemos da graça de Deus. É lógico que a gente está correndo e matando, mortificando os nossos pecados. É assim que Paulo nos deu como um exemplo. É assim que nós temos que viver, ajudar uns irmãos, confessar os pecados uns aos outros. E a cura. Já pega a dica, acha alguém para confessar. Já estou antecipando a continuidade depois dessa aula. Eu queria ficar muito parado aqui, mas eu tenho dificuldade do tempo. Um evento de injustiça não resolvida, não calcificado, não mudado na sua mente, ele vai causando essas etapas. E agora você está ali, não se sentindo merecedor. E a última são as consequências. E as consequências, existem alguns estudos, 7 consequências. Eu gostaria muito, teria 8 horas só para falar das consequências uma a uma. Mas eu vou falar uma delas. Uma das consequências, se eu ficar alimentando isso, eu vou buscar a mesma pessoa que causou o evento de justiça em mim. Irmãos, eu tenho pessoas que eu já ajudei, pessoas que sofreram abuso sexual, ela vai e casa com alguém que faz a mesma coisa. O pai batia na mãe, ela vai e escolhe um marido que bate nela. O pai era alcoólatra, ou a mãe fazia tal coisa, a mãe repetia, Parece que isso parece ser igual para você, Você faz muita coisa igual aos seus pais, Ou você escolheu, parece que uma característica ou mais igual à sua mãe, e você casou com ela, ou busca namorada, a mesma coisa, e o ciclo se repete, O ciclo se repete porque esse fruto, ele vai apodrecer e vai cair aonde? No pé de uma árvore, vai virar uma semente, e ele fica, Continua. Você e eu precisamos, a gente chama de blindar a mente. Precisamos ter a mente de Cristo.
Precisamos tirar, fazer novas, refazer as nossas conexões. Todo dia nos arrepender, não é isso? Não é Romanos 12:2? Temos que renovar a nossa mente. Não podemos nos conformar com as escolhas que eu faço. Mas é incrível, né? O resultado eu quero diferente, mas eu continuo fazendo a mesma coisa. Não tem como. E eu, como eu falei com alguns irmãos aqui durante o intervalo, falando sobre dinheiro, quem sabe uma outra palestra, um outro momento oportuno, tem mais de 2.000 citações na Bíblia sobre dinheiro. Dinheiro é mentalidade, irmãos. Tudo parte da mente. Você e eu precisamos cuidar da nossa mente. Amém. Agora, vamos para uma parte mais calorosa. Três coisas que o homem quer numa mulher. Três coisas que o homem quer numa mulher. Deus disse, é melhor que o homem não esteja só. Irmãos, não dá para estar sozinho. A não ser que você seja um homem muito dedicado e seguir a Deus. Glória a Deus. Mas num país que a gente vive, no mundo que a gente vive hoje, na minha época eu tinha que ficar na banca de jornal para ver uma mulher pelada e o cara falava, o jornaleiro, ei, sai daí! Eu tinha que sair correndo. Hoje não, é escancarado. É melhor que o homem não vive só. E três coisas que o homem quer de uma mulher. A primeira coisa, sexo. Sexo. Respeito e um coração ensinável. Não dá para ter uma mulher chuvisco, que fica reclamando. Uma mulher que não escuta, a gente quer ficar dando fuga, né? Não quer voltar do trabalho e por aí vai. Mas tudo que um homem quer da mulher é sexo. Você que tem a sua mulher, você sabe o que eu estou falando. E se for diferente, vai procurar algum especialista. Mas a grande maioria quer sexo. E pior, não vai ter toda hora. Não case achando que você vai ter toda hora. E a ideia minha, a minha proposta é justamente essa. O que fazer quando ela não quiser? Mas isso aqui para os casados, e a gente vai falar de como a gente tem que fazer. Mas a boa parte aqui é solteiro também, né? Temos metade aqui de solteiro, tem alguns que estão namorando e que inclusive pode estar fazendo sexo. Tá bom? Eu sei o que eu estou falando com propriedade. E eu gosto desse versículo porque o que me faz estudar é que eu temo ao Senhor e você e eu temos que temer. Porque, como eu disse, o temor do Senhor é o princípio do saber, mas os insensatos desprezam a sabedoria e o ensino. Provérbios 1:7. Queria ler algumas poucas passagens sobre a imoralidade sexual, que é o tema que eu vim trazer, e falar de pornografia, tá? É difícil, irmãos, mas Mateus 5:28. Até anota isso, para você ter, deveria fazer um print, um quadro, para você acordar e já olhar isso, né? Porque o cérebro é extremamente poderoso. Ele acredita no que você lê. Se você contar essa história para você, os seus olhos são o quê? Fonte da tua alma. E Sermão do Monte, Mateus registrou isso, que Jesus disse, e ele fala, eu porém lhes digo, todo que
Olhar. Se lembra dos olhos? 5 sentidos. Todo que olhar para uma mulher com uma intenção impura, já cometeu adultério com ela no seu coração, na sua mente. Nem vou perguntar quem já não olhou para uma mulher com a intenção impura. Acho que ninguém vai levantar a mão, provavelmente. Mas é isso que o nosso Salvador, amém. Uma pergunta. Você disse no começo que 95% das ações são involuntárias. Quanto acaba que, por alguma causa, é involuntário esse pensamento sobre outra mulher? Seria pecado? Sim, sim. A gente vai chegar lá, mas é pecado. Já estou respondendo. Tá bom? Não se exime não que você é responsável. Tá? A gente pode até falar que o pecado entrou em Adão. E você vai pecar. Mas se lembra que a gente tem a solução? Né? E eu estou aqui, junto com os irmãos, para ajudar. Nós todos temos que ajudar uns aos outros. Não podemos viver no pecado. Nós fomos redimidos do pecado no dia que você batizou. Ó, redenção, redimidos. Não há mais condenação. Não há mais a escravidão. Só que nós temos que caminhar porque nós fomos chamados, no livro de Efésios, nós fomos chamados para ser santos. Nós fomos chamados, nós fomos predestinados para ser santo. E aonde há santidade, não há o pecado. E a santidade é um caminhar. Quantos anos você tem? 15? É um caminhar. Está cheio de hormônio dentro de você, aí, da testosterona. E você vai caminhando. E aí você pede ajuda para mim, pede ajuda para o teu pai, pede ajuda para alguém, pede ajuda para um irmão. Olha, eu estou com vontade de fazer isso, eu estou com vontade de me masturbar, eu estou com vontade disso, eu olhei aquilo, me ajuda, como que eu faço? E a gente vai num caminhar. Não está escrito no Pedra de Fogo, morrer de vontade. Então, se a vontade foi colocada no teu e no meu coração, é natural. Sexo é natural, porque senão você não estava aqui. Concorda comigo? Né? Deus não falou para povoar? Deus deu até uma bênção para um irmão de 75 anos para continuar a nação de Abraão. Sexo é natural. Você não vê os animais fazendo? Só que com a pessoa certa, que você vai escolher. E ainda te ajuda a você como escolher, para não escolher pelo sentimento, porque amar não é sentimento. Ouve, amar não é sentimento. Amar a gente se submete. Você se submete. Amar é um princípio, é um propósito. O propósito a gente se submete. Aí as pessoas falam, o que eu estou achando meu propósito? Não, vocação é sobre você. Propósito é sobre o outro. Tudo que a gente faz é sobre o outro. Qualquer profissão que você escolher é sobre o outro. Não é sobre você. Nós nos submetemos ao amor de Cristo. E amar é razão, não é sentimento. Porque toda hora eu quero separar da minha esposa quando ela não quer transar comigo. Ou eu quero se deixar, hoje que eu já tenho uma mentalidade diferente, se deixar a gente quer fazer qualquer outra na rua. Ou pegar o tablet ou o celular e fazer isso. A gente vai falar um pouco mais sobre isso. A gente tem formas para poder vencer isso. Ajudou? Conta comigo, com vários irmãos. Inclusive foi falado também sobre sexualidade, moralidade e droga. Temos irmão aqui que tem muita especialidade sobre isso. Pode ser um outro tema também para a gente falar. E eu vou falar um pouco como funciona isso depois. Mas continuando, que eu só estou no primeiro versículo que Jesus disse. E se nós formos buscar os 10 mandamentos, a tábua da lei, né? Em Êxodo 20, 17, ele diz a semelhança, não cobice a mulher do seu próximo. Então tá bom, né? Eu não preciso cobiçar a mulher
daquele meu próximo. Todas as outras eu posso cobiçar. Cala a boca. Não é isso que está falando. É não cobiçar qualquer mulher que não seja a sua. Pensa comigo. Você não pode olhar para qualquer mulher, mesmo que você não escolheu, e cobiçar. Não é isso que está dizendo. Ele está dizendo que é para você não cobiçar nenhuma mulher, a que não seja a sua. Jesus disse isso no verso anterior. Então, se você, eu, qualquer um daqui, estiver vendo pornografia, nós estamos quebrando o mandamento de Deus. De novo, se você e eu estivermos vendo pornografia, você vai estar quebrando o mandamento de Deus. Talvez você, se estiver nesse lugar, você pode falar, não tem saída? Tem sim. Continuando. Olha que lindo, as passagens que nos ajudam a entender e compreender, né? Por isso que eu falo, temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Olha o que Jó, a gente sabe da história de Jó, sabe quem é esse homem. E até nessa parte sexual ele também disse. É que às vezes a gente passa batido. Mas Jó 31, ele diz, fiz uma aliança com os meus olhos. Irmãos, fiz uma aliança com os meus olhos, de não olhar para uma virgem. De novo, uma das 5 fontes que alimenta a tua alma é o olhar. O olhar é extremamente importante. Eu não sei para onde você está vendo, mas você está retroalimentando, porque o teu e o meu cérebro ele tem neuroplastia. Se lembra do hábito? E uma pergunta que eu quero fazer, hábito você consegue tirar, arrancar um hábito? Sim ou não? Você consegue tirar um hábito? Sim ou não? Não! Olha o Vicente está aqui. Se todos quisessem e falavam, amanhã eu vou parar de fumar maconha. Eu ia lá e parava. Vou parar de fumar, vou parar de beber, vou parar de ver pornografia. Então você faz instalar do dedo e muda isso. Todo hábito você substitui. Você precisa entrar algo novo para sair o velho. Quem é o novo? Quem tem a boa notícia? Jesus. O Jesus precisa entrar na tua vida, entrar no teu caminhar, para sair o pecado. Ou vai dizer que depois você saiu do batismo, você fala, agora eu sou perfeito, sou santo, nenhum pecado mais me pega. É lógico que tem alguém que está querendo te condenar, tem alguém que quer te escravizar, tem alguém que quer te puxar. Mas você fala, não, eu sei para onde eu estou indo. Todo hábito você precisa substituir. Quer ver um exemplo? Do nada, eu gosto de usar essa palavra, do nada, você começa a acordar mais cedo, começa a beber mais água. Você sabia que a água é o principal alimento, né? Vocês sabem beber água? Tem 3 formas para a gente beber água. Vamos lá. Primeiro. Não, como beber? Como? Qual é a forma para a gente beber? Quantidade versus peso. Certo? Você tem que beber uma quantidade de água por peso. Né? É ou não é? Sim ou não? E você sabe a quantidade que você tem que beber? Pelo seu peso? Hã? Cada quilo. Quem mais? Outra forma. Vou falar mais uma só. Dependendo também do exercício físico. Se você estiver fazendo um exercício físico, Também. Vocês sabiam que tem que beber água de acordo com a altitude? Dependendo da altitude que a gente tem que estar, a gente também tem que beber água. Você quer dar certo na vida e não sabe nem beber água. Você está entendendo? É sério. A importância. Então, o que eu estou querendo dizer? É que um hábito só pode entrar um novo, porque o velho precisa sair. Entra o novo para o velho sair.
Como eu te disse, você acorda cedo, começa a beber água, começa a fazer exercício e do nada você começa a se alimentar bem. Você está entendendo? Um novo hábito vai mudando. Ou seja, há uma neuroplastia. Deus é perfeito no que faz. Jesus entra, o pecado sai. Ele sai. Então, por isso que precisávamos falar. Não é verdade? Nem precisávamos ir embora. Poderíamos ficar aqui. Mas, Marcos, eu gosto tanto, tem que voltar. Ei, isso aqui é uma amostrinha do céu, tá? Se você tem, formiga no banco da igreja que você quer logo ir embora, cuidado. Porque no céu é um pouquinho do que a gente faz. Você acha que Jesus instituiu a igreja para quê? Para ele? Eu vou fazer o homem para poder eu receber o louvor? Deus não precisa de nada da gente. É a gente que precisa dele. A igreja é para a gente, irmãos. Deus é a gente que precisa dele. A gente tem que estar em comunhão. Como ele disse, o irmão, a importância de estarmos juntos. Mas todo hábito, ele é possível de substituir ele. Se você tem um hábito ruim, é possível. Irmãos, olha como é importante esse versículo de Jó, né? Vocês vão entender o que eu vou falar. Não tem, e não seja hipócrita, tá? Estou andando aqui, seja lá qual for, de carro, no shopping, andando na calçada. Vai ter uma mulher que vai chamar a atenção da gente. Não tem como falar, não tenho. Nem vi. Pode ser que não veja. Mas em algum momento ela vai nos chamar a atenção. Você vai dar a primeira olhada. Ok. O que Jó está falando é, ele não está falando para você não olhar. Agora, se você der a segunda olhadinha, você sabe o que está acontecendo. Você sabe qual é a sua intenção. Não dê, segundo essa passagem, a segunda olhada. Todo trauma, todo trauma há uma sequela. Quando eu bato o carro, acontece, é como se eu pegasse um neurônio ou outro e eu grifasse um neurônio no outro. Tá? Ou seja, aquela sinapse, ela cria e causa um trauma. Esse trauma cria uma sequela na gente. Por isso que eventos do passado, muitos eventos do passado nos causam traumas, sequelas em nós. E uma pessoa que às vezes sofre um acidente de carro, ela não consegue mais dirigir. Isso é uma sequela, está ouvindo? Então, ela causa uma sequela na gente. E a pornografia, a parte mais importante, a pornografia nos causa sequelas. Maravilha, obrigado. A pornografia, ela causa sequelas. Ela arrebenta com o teu cérebro. O Vicente eu falo porque é um homem de Deus que foi chamado por um propósito para ajudar, irmãos que fizeram escolhas, e na maioria rebeldes, filhos rebeldes, que tinha tanta dor emocional no presente, que precisa, os excessos que eu faço no presente, é um evento emocional do meu passado, é uma falta de amor, quando eu estou gritando no meu excesso do presente, eu estou gritando por um amor que eu não recebi do meu passado, e aí eu faço uma escolha, e a droga é uma escolha, porque aquilo está doendo tanto, e eu preciso aliviar essa dor. Todo excesso, comendo, compra demais, ou anorexia que não come nada, todo excesso do meu presente é uma falta emocional do meu passado. De novo, por isso que eu falei que é importante o passado e resolver o passado. E tem aquele que já resolveu por você. E a gente precisa criar essa neuroplastia. E a pornografia, irmão, no teu e no meu cérebro, acontece exatamente, eu gostaria de ter muito mais tempo para poder exemplificar e mostrar aqui.
Acontece exatamente, e acaba com uma massa cinzenta no seu cérebro, igual droga. Igual droga. O homem que usa pornografia não prospera na vida. Eu tenho várias histórias de relatos. Pornografia, você manda uma informação de um neurônio para o outro. Então, tem uma conexão neural. Um neurônio aqui, outro aqui. Ele manda informações. E o outro recebe. E geralmente, quando eu estou olhando a pornografia, eu não vou só olhar. O teu pênis, ele endurece. Porque você está mandando informação, neurotransmissores, o seu pênis endurece e você vai masturbar. Geralmente assim. E quando eu me masturbo, existem algumas substâncias químicas e uma delas dá prazer. Como chocolate, como compra, como dar um pix na tua conta agora. Se eu fizer um pix na tua conta, na hora que você abrir, você já fala, dopamina. Dá um negócio na gente, substância química. Adrenalina, ocitocina. E quando você masturba e se ejacula, você tem o quê? Prazer. Só que essa conexão neural é igual droga por quê? Eu não quero fumar um pouquinho. Agora eu quero uma mais fortezinha. Porque o cérebro está falando assim, eu quero mais. Então a quantidade de neurônios que eu estou mandando para que o outro possa receber, já não é mais suficiente. Irmãos, é mais ou menos como uma peneira. Sabe a peneira? A gente não peneira? Um suco? Então imagina que tem um furão, uns furos maiores. Eu mando essa informação, o outro recebe na peneira. Só que agora eu vi lá o sexo entre um homem e uma mulher, é o mesmo filme, o mesmo vídeo, a mesma foto, e agora eu preciso de um novo, porque aquilo já não dá mais prazer, eu quero outra história. E eu quero mais, agora eu quero mais. E agora eu não quero mais um homem e uma mulher, agora eu quero duas mulheres, um homem, até o ponto de querer homem com homem. Estou falando com propriedade de pessoas que eu atendi, que tem uma doença. Eu preciso de mais. Porque a quantidade de neurônios que eu estou mandando para o outro, já não dá mais o mesmo barato, o mesmo prazer. Irmãos, é igual droga, vai arrebentar o seu cérebro. E aí a gente acha que a gente é bom o suficiente. E fala, eu saio a hora que eu quero. É só uma masturbaçãozinha. Isso gera uma sequela grande. E tem tantas outras coisas que geram sequelas. Por exemplo, você que é casado e vê pornografia, você vai querer comparar a sua esposa com aquela mulher que você está enxergando. E o cérebro é altamente poderoso, né? Não é? Ele não grava? Porque eu estou vendo uma vez, eu estou vendo segunda vez, eu estou vendo terceira vez, e eu estou gravando aquilo, e um dia eu vou me relacionar com alguém. Eu nunca vi, nesses últimos tempos, meninos de 20, 21, em potência sexual. Ou você acha que aquilo que faz no filme, você faz lá em casa? Daquele jeito, daquele tamanho, daquele não sei o quê, daquela forma, de ponta cabeça. E aí você vai começar uma relação e fala, mas ela não fica de ponta cabeça? Ela não faz igual? Comparação. E o dia que você casar, você vai lembrar. Sequela. Impotência sexual. Ah, não tem problema, né? Tem tadalafila, tem Viagra. Consequências também disso. Também. Esse eu nem escrevi aqui. Perda de interesse pela sua mulher. E vice-versa, é que elas não estão aqui. Tá? Mas vice-versa também. Muitas mulheres assistem pornografia.
nesse quarto ponto que você falou, que não se sente merecedor. Então, para os cristãos que estão ouvindo isso na igreja, que é pecado, mas não detalhadamente como você está falando para a gente, eles só se sentem culpados. Eles conseguem, às vezes, falar com a gente aqui, numa volta no lago, numa semana que passa aqui com a gente, mas as igrejas não estão tratando esse assunto. Então a culpa é muito pesada, é muito forte. Então chega nessa parte sem, eu não sou merecedor, aí ele começa a se anular. Depressão, remédio e por aí vai. Nunca vi tanta doença emocional como nos dias de hoje, né? Por isso que ele está falando, o amor não é sentimento. Eu tenho vontade química e vontade, sentimento, prazer, emoção. Eu quero sentir a substância química. Eu quero então que a minha mulher, quem é casado, eu quero que ela transe comigo agora. Ela vai falar não. E aí eu vou fazer o quê? Casamento não é sentimento, amor não é sentimento. Porque se for, todo mundo separa. É o que o mundo faz. Amar é submeter. Amar, eu senti tão bem, eu vou aceitar Jesus. Para! Você vai fazer um cálculo errado. É submeter o amor dele. A primeira condição para ser um discípulo de Jesus, negar a si. Se você não se negar, você não pode ser meu discípulo. É pior ter aceitado, não ter aceitado, né? Se eu aceitei e eu saí fora, ele fala, é pior não ter aceitado. É óbvio, porque você desprezou o grande presente, a graça dele. Então, completando, não vai ter sexo, tá? Então, saiba quem escolher. Porque ela precisa suprir em outras necessidades, que não são emocionais. Outra sequela, senão não vamos terminar aqui. Traição, infidelidade, levando o relacionamento para o adultério físico. Traição, infidelidade e traindo fisicamente. Eu tenho duas pessoas que infelizmente eram irmãos em Cristo. Começou a porta bateu e ele começou a deixar. Eu vou falar um pouco disso. Infelizmente dói. Acabou a separação pela traição da pornografia na tela. Ele já se relacionava com a pessoa só na tela e não físico. Mas leva a isso. Pornografia é a porta. Outra, quinta, causa uma dor para a sua esposa. Ou a sua esposa causa uma dor para você. Imagina a sua esposa. Não, fica pensando. Ou a sua namorada, você pegar ela se masturbando, você vai sentir um lixo, um homem. Porque todo homem quer ter esse ímpeto de que é homem. Sabia? O prazer do homem é fazer com que a mulher também sinta prazer. De você se sentir homem. Né? Você pode ver até a posição sexual de um animal. Sempre o macho está cobrindo a fêmea. E a maioria das mulheres gosta dessa posição. Desculpa falar, irmãos, é assim que funciona. É assim que foi natural, é assim que Deus criou. O homem é o protetor. Tudo que uma mulher quer, um cara que protege ela, um cara que é provedor. Nada dessa história de vai pagar a conta. Provedor, protetor, é PPP, né? Provedor, protetor e presente. E se isso não acontecer, você fizer com outra mulher pornografia, isso você causa uma dor na sua esposa. Que eu estou falando para os homens. Ela se sente um lixo, inferiorizada, trocada, baixa estima. Você arrebenta com uma pessoa, com uma mulher. E vice-versa. O homem é pior ainda. O homem que se sente trocado, ele comete até suicídio às vezes. O macho. E nem preciso falar, né? O que vai acontecer com a sua vida? Separação. Ah, mas Marcos, eu sou novo ainda, eu estou casando, eu nem casei, nem fiquei com a minha namorada ainda, eu sou pequeno, eu estou aqui. Mas vai acontecer isso se você continuar.
Porque ela é a porta da qual você vai se retroalimentar, e isso vai acontecer no futuro, mas não vai acontecer porque vocês estão aprendendo hoje. E nós estamos aqui para ensinar para que isso não aconteça, e daqui a pouco eu vou falar como resolver isso. Porque é a solução maior está em Cristo, mas aqui a proposta é, na prática, o que eu e você estamos fazendo. Se você é pai, você está causando um mau exemplo no teu filho. Outra consequência. E ele vai imitar você. Separação causa dores familiares, irmãos. Entre outras coisas, né? Perda de patrimônio. Ah, Marcos, mas isso é só dor. Ela é só uma porta de entrada. É só um pouquinho, né, Vicente? É só um negocinho. É só uma entradinha. É só uma cervejinha. É só um cigarrinho. É só isso. E a porta de entrada vai entrando, eu vou alimentando, meu cérebro vai acostumando. Eu já vou te dar a palavra. E assim vai acontecendo. Pode falar. Eu estava lendo agora Mateus 5,32. Eu porém vos digo que qualquer que se divorciar de sua mulher, a não ser por causa de moralidade sexual, faz que ela cometa adultério. E aquele que casar com a divorciada não deixa de ver. Isso aí. É um tema que acho que é para um acampamento de uns 10 dias, para falar sobre casamento. Mas o que Deus uniu, o homem, pronto. Né? Acabou. Né? O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Você quer ser sábio ou quer ser tolo? O tolo é aquele que casa várias vezes e fala, vou escondidinho, né? De Deus não se esconde, filho. Deus sabe tudo, Deus sabe o teu pensamento. Ele sabe, inclusive, o que está acontecendo aí na mente de vocês e na minha. Marcos, rapidinho, 9 minutos, como eu vou me livrar disso? Me ajuda. E você conseguiu? Amém, eu consegui. E ela não transa comigo todo dia, tá? Eu consegui. E de fato era um desafio para mim, como é para você. Que nível que está essa pornografia? Que nível que está? O Vicente sabe, de novo, que nível que está? Dependendo do nível, né, de droga, por exemplo, tem que ser tratado de um jeito. Dependendo do outro nível, outro. Se você está mergulhado na pornografia, tolerância zero. Você está mergulhado na pornografia, tolerância zero. Ou seja, é necessário você se abster de tudo que dá acesso a isso. Porque isso que eu falei, eu estou tratando a pornografia cientificamente igual droga. Literalmente. Vai arrebentar com a tua vida. Mas nesse caso, qualquer situação é tolerância zero. Dependendo, eu vou explicar o porquê da tolerância zero. Então, por exemplo, você se masturba de vez em quando, dependendo da situação. Eu não vou arrancar tua televisão, teu celular, esconder de tudo e te trancar. Você está entendendo? Agora, se você está viciado, eu não te contei a história de como aconteceu no cérebro? Eu estou viciado, mergulhado. Eu preciso ir para uma clínica, não estou? Dependendo do nível que eu estou. Ok, eu não estou para discutir, cada um tem a sua opinião. Ok? Aqui tem adolescentes, não está legal. Ok. O que você quer dizer? Tolerância zero. Não é... Eu não concluí a minha linha de raciocínio. Se você... Pode falar. Você entendeu? Deixa eu concluir, aí eu posso te dar a palavra, pode ser? Maravilha. Quando eu estou dizendo que é tolerância zero, eu estou fazendo uma comparação, né? Cientificamente, o que acontece do vício, tá? Na mente de uma pessoa. Uma pessoa que está viciada, ela tem um tipo de tratamento. Dependendo do nível de vício que essa pessoa tem, o tratamento tem que ser diferente. Sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? Alguns médicos tratam com psicólogos. Ok? Sim ou não?
Outros tratam com o quê? Quando passa, tá, dependendo do nível. Psiquiatra. Psiquiatra vai fazer o quê? Psiquiatra é igual a psicólogo? Sim ou não? Me responde, você que já está me questionando. Sim ou não? Psiquiatra é um tipo de médico, psicólogo é outro. Né? Dependendo do nível que eu estou, eu preciso tratar de um jeito. Dependendo do outro nível que eu estou, eu vou tratar de outro. Isso é medicina, é humano. Né? Eu não posso pegar, tratar um tipo de doença de uma forma diferente. Se eu estou, por exemplo, resfriado, eu vou usar antibiótico. Você usa antibiótico para quando você está resfriado? Não, óbvio. Não. Por quê? Porque o antibiótico vai, por exemplo, estragar a tua flora intestinal. Ou seja, eu preciso tratar a minha mente como uma medicina. A minha proposta é essa aqui hoje, trazendo a luz da Bíblia. E quando eu estou determinado tipo de vício, eu trato de forma diferente. Quem levantou a mão primeiro, porque, olha, eu tenho um compromisso, certo? Com o tempo. Eu sei que pode ser que algo gera polêmica, eu posso tratar com você depois, pessoalmente. Se você acha que eu fiz alguma coisa, eu já peço perdão, tá? Porque esse não é o meu intuito, sair de casa e vir aqui. E se quiser a gente retratar depois algum outro assunto, eu estou aqui justamente para isso. Eu estou por uma causa e não pelo meu ego, pela vaidade, ok? Eu estou só tentando trazer um pouquinho do meu conhecimento de causas práticas da qual pessoas eu ajudo e outras. Até aí, está todo mundo acompanhando comigo? Dependendo do nível que eu estou, eu vou me internar lá com o Vicente. Dependendo do nível de doença que eu estou, eu vou tratar com um determinado médico. Se eu quebrei, eu vou ser bem exagero, se eu quebrei a minha perna, eu vou consertar com gesso. Se dependendo foi fratura exposta, eu vou ter que fazer pino, cirurgia. Eu estou fazendo essa mesma similaridade, ok? Pode falar. Então, sobre essa questão aqui, pelo que eu estou entendendo bem, foi erro de comunicação. Porque quando você diz tolerância zero, você está falando a meios de evitar que aconteça. Enquanto ele, eu acredito que compreendeu também, que seja isso acontecer, ou seja, tolerância zero ao consumo e tolerância zero a coisas que possam possibilitar o consumo. Então, acho que isso foi um erro de comunicação que você tem no meio. É que assim, eu estou construindo, eu falei, como eu vou fazer para me livrar disso? E aí eu estou construindo uma linha de raciocínio. Né? Dependendo do nível, é tolerância zero. Quando eu disse que é tolerância zero, não é sinal que eu posso acessar, entendeu? É o como eu preciso fazer, que eu vou listar um monte de coisa agora aqui. O que eu preciso fazer para me livrar? Se eu estiver muito doente, eu preciso fazer, aí eu vou falar, tarará, taraná, taraná. Dependendo do nível que você está, tananá, tananá, tananá. Entendeu? Eu acho que esse é o problema, porque está dando a entender. Se está muito ruim, é tolerância zero. Se está um pouquinho ruim, você está bem. Então, assim, Não é isso. Não é essa a intenção. Vocês entenderam dessa forma? Não. Você me falou uma vez que dependendo do tipo de pornografia, por quanto tempo que dura, e não sei quantas vezes aquilo que tomar droga, cocaína, heroína, sei lá, né? Isso. Às vezes chega até o nível que precisa até ir no final, entre na mesa, é igual um drogado, porque o cérebro já está mexido, né? Isso. Perfeito. eu queria falar aqui para entender, porque eu falei sobre isso ontem. Tá. Eu tenho um escritório de atendimento a pessoas dependentes químicas e as famílias. Eu dou o primeiro atendimento ali e aí eu vou ver. E aí, no caso, quando você falou tolerância zero, você precisa de internação. Isso. Você não vai conseguir. Isso. Tem famílias, tem pessoas que eu atendo e falam assim, vou fazer da sua casa. Isso. Perfeito. Só que aí, o tratamento é mais refinado. Eu vou ter que falar com você todos os dias. Você não pode ir atrás de drogas. Então, é assim, tem gente que vai ter um controle e aí vai poder tratar na psicologia, ou comigo mesmo lá. E tem gente que vai precisar de uma medicação, de uma internação. Isso. Então, acho que Primeira coisa, assim, eu vou pedir perdão pela palavra. Eu acho que fui infeliz, tá? Em questão de tolerância zero, porque talvez deu a entender, irmão, que realmente a gente tolera a pornografia.
Talvez foi isso, mas ok. Vamos aqui refazer essa linha de raciocínio. Desfaz o que eu falei, eu peço perdão, e aí vamos seguir. Dependendo do nível que eu estiver, eu vou tratar de forma diferente, ok? Ok. O que eu estou dizendo, que eu usei essa palavra, é dependendo do nível que eu estou doente, porque isso causa uma doença, tá? Eu já vi isso na prática de pessoas, de irmãos, enfim, e que precisa de um tipo de tratamento diferente, você entendeu? Então, dentre causa, precisa ser cuidado de uma forma diferente. Peço perdão, talvez pela palavra que eu usei. E aí, dependendo do nível, eu preciso abster, porque abster de zero de tudo. Ou seja, se eu tenho um filho, ou alguém, ou um irmão que eu conheço, que eu vou falar como as pessoas, né, aqui, dependendo como ele está, eu preciso dar um tipo de tratamento diferente, entendeu? Para solucionar a vida dele. Então, a fonte geralmente, de eu receber isso, nos dias de hoje, né, é o quê? Quem tem um celular? Aqui, ó. Internet, né? Tablet, computador, televisão, né? Talvez, quantos anos você tem? 44. Talvez na nossa época não tinha, né, isso, quando a gente era na infantil, né, assim, na infância nossa, né? A gente, se quisesse acessar isso, era de uma outra forma. E isso aqui está mais fácil, né? É mais fácil de acessar. Eu não sei se vocês sabem, o celular, 80% das pessoas que acessam o celular, sabe o que elas acessam? De 8 pessoas, de 10 pessoas, 8 acessam pornografia. Quer ganhar dinheiro? Pornografia. Né? É triste saber isso. Né? No Japão, isso de gente que acessa, né? Isso. Então, o que eu quero dizer é, se a pessoa, dependendo do nível que ela está, a gente vai ter que arrancar tudo dela. Ela precisa entender que aquilo ela está num nível de doença, eu preciso tirar literalmente tudo. É por isso falando, como eu abstenho, né? Como eu faço para poder fugir da pornografia, como algum dos irmãos veio aqui, inclusive, e pregou do queijo, ou falou de José, né? José era um cara bonito, pessoal. Ele deveria ter chamado a atenção dela. Ela queria ele. Isso está relatado dentro da palavra. E tantas outras histórias a gente vê de problemas em relação à parte sexual. Deus não escondeu isso da gente. E a gente precisa, então, tratar isso. Então, outra coisa que a gente deve fazer é evitar a porta de entrada. Né? A gente falou bastante sobre isso. Olha como é sutil. Você pega, e aí fica um grande desafio para essa geração. Apesar que também eu comecei a ver algumas coisas do meu passado, que eu não tinha talvez tanta ideia, mas se eu olhava, por exemplo, Xuxa, quem assistiu, talvez é da nossa idade, que eu tenho uma idade similar, tinha coisas que eram absurdas que passavam ali. E os nossos pais deixavam, às vezes. E a porta de entrada que eu estou dizendo, começa com a nudez. O que aconteceu com a primeira coisa? Qual foi a consequência do primeiro pecado? Quando Deus falou, eu tive medo e me escondi porque ela estava nua. E é normal ver na televisão alguém nua, no Netflix, quem gosta de seriado assistir. E aí a nudez começa, a gente acha normal, aí depois a gente começa a olhar o quê? O erotismo. Erotismo não é. Então, e é tão difícil a gente achar um seriado, um filme, onde não tem a parte erótica dentro de um filme. Apesar de ali ter o número lá, 12 anos, 15 anos, 17 anos, mas isso tudo é uma porta. Então, nós precisamos evitar isso. Poxa, é difícil. É. Porta estreita, porta larga. Não é isso? É assim. Filmes, séries, tudo começa assim. E, como eu disse, da mesma forma que Deus criou a nossa mente extremamente poderosa,
A gente está vendo as coisas ruins. E você acha que você e eu não podemos usar a mente para o lado positivo? Sim ou não? Sim. Então, o que eu devo fazer? O que mudou na minha vida? O que eu comecei a fazer, que é o como? Eu já vou acabar, tá? Estou estourando o tempo aqui, uns 4 minutos. Tá. Eu falei que a mente, ela adquire essas informações, então você precisa fazer leituras, estudos mesmos bíblicos. Quanto mais eu alimentar a minha alma com os estudos, mais eu vou tirando e vai entrando o novo, o caminhar. Eu preciso arrumar alguém, achar alguém, eu não estou aqui para ajudar, né? Não tenho tempo para falar sobre relacionamento, mas se você não pode ficar vivendo, né? Prolongando a sua vida em estar noivando, você precisa casar, né? Você precisa orar muito, pedir perdão, orar, conversar com Deus, né? Você precisa se sentir perdoado por Deus. E eu te disse, você precisa pedir ajuda. Irmãos, na idade que eu tenho, muitas coisas eu deveria ter evitado se eu pedisse ajuda. Esse é um tabu que eu estou talvez quebrando aqui. Mas é uma realidade entre a gente e os de fora. Ninguém é perfeito. Talvez alguns irmãos já passaram por isso e superaram, e existe uma forma para poder ajudar. Pede ajuda, não só nessa área, mas em qualquer área. Pedir ajuda, confessar aos irmãos, cura. A Bíblia fala. Pode falar, Marco. Amém. Amém. Eu fui viciado em pornografia. E foi um problema muito sério na minha vida. E eu não tenho problema em muitas coisas de todo mundo, porque isso mudou a minha vida. Amém. Me sarou desse pecado. Entendeu? E da mesma maneira que eu venci, eu me deixo livre aqui para quem tiver esse problema, tiver essa luta, pode me procurar, a gente luta junto. É isso, amém. A gente já conversou sobre isso, né? Pode. Ó, aumenta mais minutos aí. E a porta de saída foi confessar ao Senhor que eu tinha. Eu não conseguia falar para o Senhor que eu me masturbava, que eu tinha problema com pornografia. No dia que eu falei, passado esse determinado tempo, eu orando e pedindo perdão, e insistindo naquilo, falando com o Senhor me libertou. Já faz vários anos. É. E é interessante para você que é casado, você tem que prestar conta para o seu cônjuge e vice-versa. Né? Você tem que conversar com o seu cônjuge sobre esse assunto. Não pode deixar passar batido. Precisa conversar com um irmão maduro, um irmão de confiança. E de preferência, irmãos, constante. Tá? É constância, porque um irmão ele vai monitorar, te ajudar você a fugir disso. Né? Ou como foi essa semana? Como foi? Ô Mark, essa semana, pô, foi legal, meu. Eu fiz isso, pô, mas eu caí ali. Oh, e aí, a próxima semana, fui vencendo, como eu falei, como o cérebro ele é poderoso, para o bem ou para o mal, ele vai conseguir, você vai conseguir vencendo. Você não consegue fazer uma chave da noite para o dia, entendeu? Deixa eu concluir, aí eu abro para vocês, se tiverem uns minutos. Então, como eu disse, eu gostaria de trazer a leitura, 1 João capítulo 1, versículo 9, né? 1 João 1, 9 diz, se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel. Deus é fiel em você e em mim. Ele é justo para nos perdoar. Não tem como haver justiça se você não confessar, não falar com a sua boca, né? E os pecados, né? Os nossos pecados, Ele vai nos purificando. Ele vai nos purificando de toda a injustiça. Se lembra? Evento de injustiça? E assim vai, né? Outra coisa, rapidinho, internet, ficar o tempo necessário, irmãos. Fica o tempo necessário, a tecnologia é interessante, mas se você fica lá à toa, vai aparecer. Vai aparecer, o algoritmo vai aparecer. E é tão doido porque eles escutam até o que a gente fala, é ou não é? E manda até propaganda de alguma coisa. Então, né, não esquece que 80%
do acesso é pornografia na internet. Olha outra coisa, sai das conversações torpes, WhatsApp, grupo de WhatsApp, Facebook, Instagram, grupos. Se você está vendo que aquele movimento é ruim, para de seguir. Sai fora daquele grupo que manda pornografia para você, uma fotinho, uma nudez. Não vai achar que aquilo. Sai fora disso. Tá? Olha aqui. Outra passagem. Se lembra da mente? Ele diz assim, em Efésios 5, 3 e 7. Ele diz, entre vocês não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual, e nenhuma espécie de impureza ou cobiça, pois essas coisas não são próprias para os santos. Não haja obscenidade. Quantos irmãos ficam brincando ali no final do culto, aquela brincadeirinha obscena? Não é saudável para a gente. Você starta gatilhos mentais sobre isso. Nem conversas tolas, nem piadas indecentes que não são apropriadas, mas, em vez disso, ações de graça. Você pode falar, que exagero. Eu estou falando que isso é uma porta, é uma semente. E continua, porque vocês podem estar certos que nenhum imoral, ou impuro, ou ganancioso, ou que é idólatra, tem herança no reino de Cristo de Deus, ninguém os engane. Quer dizer, quem faz isso não tem herança no reino de Deus, de Cristo. Ninguém os engane com palavras vazias, pois é por causa dessas coisas que a ira de Deus vem sobre os filhos da sabedoria. Sabe, ô tolo? Portanto, não se associe com eles. Pensa, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 33. As más companhias corrompem os ruins. É isso que fala? Os bons. Você se acha tão bom que fala, não, eu posso aceitar esse tipo de coisa porque eu sou bom, eu vou na igreja, eu faço isso, faço aquilo. Corrompe os bons costumes. E para concluir, pouco tempo no banheiro. Pouco tempo no banheiro. Banhos rápidos, não dá chance. De preferência frio. Pratica esporte, porque vocês estão cheios de energia. O esporte ajuda a descarregar essa testosterona a milhão. Vai praticar esporte. Estudo, oração, louvor. E eu termino aqui agradecendo. Se ofendi você, me peço perdão. A minha proposta aqui é servir a vocês um pouco do conhecimento e da prática que eu vivo em ajudar pessoas e que eu sou prova viva disso. E é dessa forma que eu utilizo a minha mente para estar conectado com o Senhor. E eu termino com Mateus 6:22. Os olhos são lâmpadas do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o teu corpo será cheio de luz. Amém? Deus abençoe.